Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar mais uma semana que vai ser abençoada e nós vamos continuar falando sobre o processo de evolução do homem, tá? O tema da aula de hoje é o processo de hominização, como vocês podem ver aqui. Tia, o que é o processo de hominização? É o processo de evolução do homem, simplesmente. É o processo em que as espécies que vieram antes do homem vão se transformando, vão evoluindo de uma para outra, até chegar na espécie humana, que é essa daqui, a Homo sapiens sapiens. Vocês precisam conhecer as características dessas 5 espécies: Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, ou homem de Neandertal, e o Homo sapiens sapiens, tá? Primeiramente, o Australopithecus. Ele é o nosso ancestral mais antigo, tá? E a principal característica dele é que ele era bípede, ou seja, que ele conseguia andar sobre 2 pernas, tá? Diferente das espécies que vieram antes dele, que eram quadrúpedes, que andavam sobre 4 pernas. A próxima espécie é o Homo habilis. Habilis tem a ver com habilidade. Então, a principal característica do Homo habilis é que ele fabricava suas próprias ferramentas. Ferramentas de pedra, aquelas ferramentas antigas que são encontradas naquelas cavernas antigas, nos fósseis. O Homo habilis começou a fabricar suas próprias ferramentas. E também era bípede. A característica importante de um vai passando para o outro. Por exemplo, o Australopithecus era bípede, o Homo habilis também. Mas o Homo habilis, além de ser bípede, ele fabricava suas próprias ferramentas. O Homo erectus, ele era bípede, fabricava suas próprias ferramentas e vai ter mais características, digamos, mais evoluídas, mais importantes. Olha só, o Homo erectus, ele teve domínio do fogo. Ele conseguiu dominar o fogo. Como assim? Ele conseguia fazer o fogo, tá? É claro que o fogo já existia desde sempre, só que para cá, ó, as espécies não tinham a habilidade de fazer o fogo. O Homo erectus tem. E ele vai conseguir fazer ferramentas mais complexas. E ele vai ser uma espécie que vai sair da África para habitar outros continentes. Então, olha só as características do Homo erectus. Ele já é uma espécie bem mais avançada, porque ele vai sair da África para ir para outros continentes, para morar em outros continentes. É uma espécie que vai se espalhar, ele vai conseguir dominar o fogo e ele vai fabricar ferramentas mais complexas. Então, olha só a ordem: Australopithecus, bípede, Homo habilis fabricava suas próprias ferramentas, Homo erectus dominou o fogo e fabricava ferramentas mais complexas. O próximo é o Homo neanderthalensis. Gente, esse daqui, ele já é bem próximo da espécie humana, tá? Inclusive, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens, eles chegaram a conviver. Foram espécies que conviveram, tá? Veja bem, que esse Homo neanderthalensis, eles já tinham uma ideia de família, já conseguiu construir famílias, formar grupos, tá? Eles já tinham um instinto mais próximo do ser humano. E eles também tinham hábitos culturais, como, por exemplo, de enterrar os seus mortos, coisa que esses antigos não tinham, tá? E eles tinham um raciocínio lógico mais complexo, mas ainda não era o nosso raciocínio. E o Homo sapiens, que significa homem que sabe que sabe, homem que sabe que sabe, é a nossa espécie, é a espécie humana que surgiu há 200 mil anos atrás, tá? Que ele tem características mais suaves em relação às outras espécies. O crânio é menor e o cérebro é maior, tem menos pelos no corpo, tá? Ele tem a face diferenciada, um pouquinho menor, face e dentes menores. Ele tem um raciocínio lógico mais complexo e essa espécie vai desenvolver as sociedades, tá? E é a espécie que vai dominar o mundo. Essas outras espécies vão todas se extinguir. Então, olha só, o processo de hominização é justamente o desenvolvimento das características que vão chegar até a espécie humana, tá? Olha aqui em cima.
Nossos primeiros ancestrais passaram por um processo evolutivo ao longo de milhares de anos, desenvolvendo características importantes, adaptativas. Esse processo ficou conhecido como processo de hominização. Então, é o processo evolutivo do homem, simplesmente isso, tá? Aqui ele fala um pouquinho sobre a importância do bipedalismo, que é a característica de andar sobre duas pernas, que o bipedalismo dava mais segurança para a espécie carregar seus filhotes, tá? Dava mais habilidades para as espécies, para se proteger e tudo mais. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre o que nos diferencia de outros primatas, ó. O que diferencia o ser humano, o Homo sapiens, de outros primatas, ó? Características como o desenvolvimento de um cérebro maior, possibilitaram que o Homo sapiens a elaboração de um raciocínio lógico mais complexo. Tal característica diferencia os seres humanos de outros primatas, como é o caso dos gorilas e chimpanzés. Que os gorilas e chimpanzés eles têm um cérebro menor, tá? E isso não possibilitou que eles desenvolvessem o raciocínio lógico. Ó, as mudanças na estrutura do cérebro estão relacionadas à capacidade de os seres humanos pensarem sobre si e sobre o mundo ao seu redor. Então, o ser humano, ele racionaliza, ele reflete, ele faz reflexão sobre os atos dele, sobre as coisas que ele faz. Reflete sobre o mundo que ele está, reflete sobre ele mesmo, certo? Então, é isso, meus amores. A aula de hoje foi referente à página 300 e 301. Após assistir essa aula, vocês vão lá e dão uma lida só para fixar mais o conhecimento, tá bom? Bom dia!